a minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter. É um tom mais duro, né, do que os outros clubes, os outros dirigentes estavam falando sobre o Flamengo nesse momento. Tá errada nessa posição? Não tá. Agora tem o outro lado do Flamengo. Se você não tá entendendo nada, vou te explicar. A Libra foi surpreendida com uma liminar na Justiça do Rio a favor do Flamengo, travando uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão que iam ser distribuídas para vários clubes que fazem parte do bloco na Série A. Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, obviamente, Grêmio, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Se o bloqueio continuar até o final do ano, significa que cerca de 230 milhões vão ficar travados e nessa discussão. Mas, por enquanto, até o momento, só 77 milhões. Os dirigentes estão entendendo que essa postura do Flamengo é uma tentativa de sufocar os membros do próprio bloco para mudar os critérios de distribuição de verba referente à audiência. E o que dá para entender aqui, humildemente, Alice, é que o Flamengo está se colocando numa posição de importância maior do que os outros clubes. Mas aí não deveria ter assinado esse acordo, certo ou errado? Mauro César Pereira, Leila de novo atacando um rival. Leila de novo ganhando uma dimensão, ganhando visibilidade. Mas, Mauro, eu acho que nem ela acredita que alguém vai querer tirar o Flamengo de um grupo e vão achar que o Flamengo vai jogar sozinho, né? Houve um movimento muito grande em alguns setores da mídia aqui de São Paulo, inclusive, de tentativa de vilanizar, demonizar o Flamengo na história. Não tem vilão, não tem mocinho, repito. É uma briga por interesses financeiros. E muita desinformação. Não existe liga no sentido exato da palavra, né? Que seria uma entidade organizadora do campeonato, né? Isso não existe. É só no sentido figurado. Do dinheiro que a Globo paga, o Grupo Globo paga, a Libra, que é a liga, entre aspas, a qual pertence o Palmeiras, São Paulo, Flamengo, etc., é cerca de 1,3 bilhão por ano. 40% é distribuído em partes iguais, parecido com a Premier League, 30% pela colocação no campeonato e 30% por audiência. Qual é o mote dessa briga? Como aferir essa audiência? Inicialmente, divide 50 para cada lado, o Flamengo discorda dessa divisão. Ele acha que a divisão de audiência tem que ser pela audiência que cada clube está, o que me parece muito razoável. Como era, inclusive, medido até o contrato anterior pelo pay-per-view. Você compra o pay-per-view, você fala qual é o seu time e fica lá registrado. Então, quem tem mais torcedores assinando o pay-per-view recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. Então, o Flamengo teve uma perda nesse novo contrato de 100 milhões de reais. O contrato foi assinado pelo Landim. Mas o BAP, atual presidente, ele argumenta que esses 30% não foram devidamente discutidos e regulamentados. Ou seja, não houve um acordo, segundo o Flamengo, para a divisão dos 30%. E o Flamengo quer um novo modelo para aferir a audiência e definir quanto cada um recebe. Nas tentativas de conversar com os demais, o Flamengo não conseguiu sucesso, então ele foi para a justiça. O que tem que fazer o dirigente de um clube? Defender os interesses do seu clube. É o que o BAP está fazendo. É o que ela faz no Palmeiras, o que cada um faz. É o que ele está fazendo. É o que ele está fazendo. E o Flamengo perguntou já a Libra onde está o papel, a assinatura do Landim concordando com esse rateio, com o critério que vocês estão adotando. A Libra até agora não apresentou essa assinatura do ex-presidente do Flamengo. Então, o que o atual presidente diz? Bem, já que vocês não apresentam a assinatura, significa que o clube não concordou com isso. E para fazer essa mudança, para ter essa definição, melhor dizendo, tem que existir unanimidade. Eu não estou dando unanimidade, eu não tenho o papel aí assinado, o Volta Redonda também não concordou com essa unanimidade. Então vamos ter que fazer um acordo. Não houve acordo, ele foi para a justiça. Foi isso que aconteceu. O BAP assumiu a presidência e acha que está no direito dele de reivindicar, né, essa mudança. Chegou-se a ventilar que isso não estava assinado, que o Landim não tinha assinado. Não é verdade, isso está no estatuto da Liga, né? Imagino que os outros clubes não fariam isso sem a assinatura do ex-presidente Rodolfo Landim, que é básico, né?
Então está agora com a liminar, o que o Flamengo bloqueou uma parcela desta parcela dos direitos de audiência, né? Não é o que a Globo paga fixo para cada um e vai pagar no final pela classificação de cada time, né? E isso está trazendo uma grande discussão de novo para o futebol brasileiro, que é uma possível união entre Liga Forte Nuão e Libra, tirando o Flamengo da questão. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, mas o que gera esse tipo de comentários, como disse a Leila ontem, acho que, não sei qual veículo, me perdoe, esqueci o veículo, mas ela disse que, com muita coragem, né? O Flamengo que jogue sozinho, faz um campeonato só com ele e a vida segue por aqui. A justiça que bloqueou a receita dos clubes. Porque é um dinheiro que está indefinido. Como é que vai dividir esse bolo? Essa é a questão. Não há acordo para a divisão desse bolo. Uns acham que deve ser de um jeito, outros acham que tem que ser de outro jeito. E é muito natural que o clube que está isolado seja o Flamengo, porque ele é o que está perdendo mais. E existe uma possibilidade, dentro dos cenários apresentados para fazer a divisão de uma outra forma, até do Palmeiras ganhar um pouco mais, do São Paulo ganhar um pouco mais. Só que o Flamengo ganharia ainda mais. Essa é a questão. E não me venham também com essa ingenuidade, que na Inglaterra, há pouco tempo os times grandes ingleses estavam reclamando que queriam ganhar mais dinheiro. Reclamando da divisão. Os times de mais audiência, de mais torcida, os que têm mais jogadores importantes, aqueles que são mais pesados, né? Como é no mundo inteiro. Agora, não tem liga no Brasil, não existe liga. E essa coisa de jogar sozinho, isso é uma bobagem, isso aí. Não vai jogar sozinho, porque o regulamento das competições ele é o que há de mais importante. E o time joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro porque ele se qualifica para tal, tá? O Ceará joga a Série A porque ele se classificou pela Série B. O Santos voltou à Série A porque se qualificou. O Palmeiras joga a Série A porque ele se qualificou. O Flamengo, o Internacional, o Grêmio, o Corinthians, todos eles se qualificaram para tal. Esportivamente, estão na primeira divisão. Essa questão do dinheiro, de parte do dinheiro, 30%, de uma das duas ligas, é uma questão muito pequena em relação ao direito de cada um de jogar a primeira divisão. E essa questão de jogar sozinho, tudo, então, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Isso é pueril até. Mas o que pode acontecer? A Libra poderia fazer o quê? Já que ela está tão insatisfeita com o Flamengo, ela pode procurar o Flamengo, a Libra, e falar: Flamengo, já que você está insatisfeito e não temos um acordo, tira lá a ação da justiça e a gente faz uma rescisão amigável aqui, tu pega essa parte da sua grana e tudo e você sai da Libra. Vai negociar sozinho. Esta decisão do Flamengo de entrar com a liminar na Justiça do Rio de Janeiro, ela desagradou não só o Palmeiras, mas o São Paulo também se posicionou, o Red Bull. Exato, vários. O Atlético, todos os outros times. Todos os outros clubes, exato. Então, voltamos à estaca zero na questão da criação da Liga. Você imagina, o Brasil é a jabuticaba. O Brasil é o único país que tem 2 ligas, nenhuma delas manda nada, a não ser dinheiro. Quem continua mandando é a CBF. Acabou de fazer um novo calendário. E as federações estaduais. Sabe que a Liga e a Liga palpitaram no calendário da CBF? Vero, você sabe qual sabe quantos... assim, né? Cada um puxa pro seu lado. Lembrando que só um detalhe, né? O Landim era um dos patronos da Libra. Não é que ele apenas era o representante do Flamengo. Sim. Ele era um dos dirigentes principais. Isso. E sabe a conclusão que eu chego? Deixa com a CBF. Exato. Digamos que todas as partes cheguem a um consenso. É óbvio que vai se perder uma fatia significativa do bolo. Será que isso é interessante para os outros clubes? Será que vale a pena? Né? Isso se resolveria com conversa, com diálogo. E está havendo uma certa, digamos, intransigência geral, que foi parar na justiça e vai ficar rolando pelo jeito na justiça. Sobre os clubes asfixiados, como estão alegando, como estão recebendo, eles estão asfixiados principalmente porque são mal geridos, são mal administrados e vivem sempre com o pires na mão. Então, responsabilizar alguém por asfixiar os outros clubes é terceirização de responsabilidade, na minha visão. Simples assim. Simples assim. E mais, não vi comoção nenhuma, por exemplo, quando o Internacional não paga o Thiago Maia e ele joga, inclusive contra o Flamengo, quando o Corinthians não paga pelo Ranieri e o Cuiabá é rebaixado sem esse jogador e sem um dinheiro. E depois o braço da CBF que tem que definir esses imbrólios, que a CNRD dá ao Corinthians um prazo enorme para pagar o jogador, a perder de vista, né? Ao contrário do que acontece com a FIFA, que determina logo um transfer ban, como foi do Félix Torres, e pode até tomar outros, aí o Corinthians, pelo jeito.
Aí não houve comoção, ninguém estava preocupado com Cuiabá. Então, na verdade, é tudo uma disputa política, interesse político e interesse financeiro. Só isso. Mais nada, mais nada. Não tem mocinho na história, nem vilão. Tá? Eu acho que é ingenuidade achar que um é vilão, que o outro é mocinho, que esse aqui é o bem contra o mal. Pelo amor de Deus, gente, não sejamos ingênuos, né? Pessoal, a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo está ultrapassando as 4 linhas. Além das disputas no Brasileirão e na Libertadores, agora os dois clubes devem se enfrentar também na Justiça, por causa da divisão da verba da Libra. E aí, o que vocês acham dessa treta? Quem está com a razão? Palmeiras ou Flamengo? Tia Leila ou BAP? Comentem. Quero ver o debate.